E aí, jovens, tudo bem com vocês? Estamos aqui então para mais um vídeo do nosso canal. E o tema do vídeo de hoje, na realidade, é um dia de trading, né? Eu vou mostrar para vocês 100% das entradas que eu fiz durante um dia, especificamente, do nosso projeto, do desafio que a gente está fazendo lá no blog do Dia de Trading, beleza? Então, o dia vai ser o dia 5/11 que eu trabalhei e vamos ver qual é o dia do projeto? É exatamente o dia 22 do nosso desafio, beleza? Então vamos para a tela do meu computador, mas antes disso, roda a vinheta. Bom, já estamos aqui na tela do meu querido e amado computador. E então vamos começar aí agora, né, a ver as corridas, tá? Esse dia eu comecei a trabalhar relativamente tarde. Normalmente eu começo a trabalhar por volta das 10 nos cavalos. Eu acordo por volta das 7, 8 horas ali, faço algumas coisas, tomo um cafezinho e aí depois eu já venho pro computador, já ligo, já abro as corridas a partir das 10. Normalmente essa é a minha rotina. Então, primeira entrada aqui foi às 10h15. Primeira entrada não, primeira corrida que eu analisei, né? Vamos lá, vou apertar play. Vou tentar não deixar esse vídeo muito grande, tá? Mas vai ser um dia inteiro de operação, então vai ser inevitável, né? Mas tem várias corridas interessantes nesse dia e é por isso que eu vou fazer um compilado com todas as corridas que eu fiz, porque tem algumas observações importantes para você que já é aluno do curso do Clube da Aposta, né, de cavalos pré-live, e para você que não é e tá querendo, não tá com essa grana para investir no curso ainda, tá querendo aprender um pouquinho, esse vídeo aqui pode te ajudar sem dúvida nenhuma. Beleza? Aqui eu já posicionei, né, todos os meus suportes ali. Aqui basicamente o Nico chama de desenho, né? Então meu desenho do trading já está feito. Qual seria o meu trading? Lei nesse segundo cavalo. Esse primeiro aqui com tendência baixista, o terceiro baixista e o quarto também com tendência baixista, tá? Acabou tocando a minha entrada ali em 4.7, né? E aí vamos ver, o meu sinal também já está lá, ó, a 4.7 também no cavalo favorito, né? Ou seja, além de eu ter a minha entrada e o meu sinal, eu tenho um choque entre os dois. Então é muito provável que eles choquem e rebote, né? E cada um vá para um lado. Acaba que eu entrei com duas stakes ali, ó, de maneira equivocada, daí eu acabei reduzindo uma delas. Reduzi um preço ruim ainda, né? Podia ter reduzido a 5 e 1 ali, o mercado foi para cima. Mas não tem muito como a gente saber isso, né? Acaba que o mercado tá bem lateralizado, né? Se a gente analisar aqui esses gráficos, ó, eles estão bem próximos, né? Então não tem muita coisa ao que a gente fazer. Mas eu ainda confio no trade, eu acredito que ainda eles têm essa tendência. Até mesmo se a gente olhar volume média móvel ali, né? Você pode olhar aqui, apesar de não ser muita diferença, tem uma certa diferença entre o cavalo favorito e o segundo cavalo ali, né? Vamos ver, agora chegando próximo aos 2 minutos, normalmente nesse período o mercado já tende a dar uma oscilada um pouco mais forte, né? Vamos ver o que acontece. As duas odds exatamente iguais agora, né? 4,8 e 4,9 ali, bem parecidas as odds. Acabou tocando ali no meu breakout, ó, que era 5. Ou seja, teoricamente teria invertido essa tendência. E aí eu acho que eu opto por fechar ali já, ó, eu vou posicionando várias stakes para ir fechando. Mas para minha surpresa, né, o terceiro cavalo ele desce muito. E aí acaba empurrando os dois favoritos para cima. Perceba que essa corrida já é uma corrida um pouco mais volátil. E a gente percebe pelo favorito, né? O favorito estava ali em odd de 4, né? 4,1, se a gente observar aqui, ó, 4,1, aí foi subindo, chegou a bater 5,1. Então uma corrida bem mais volátil. Mas o resultado financeiro aqui foi excelente, ó. Ali em 5,7 eu já resolvi fechar a minha posição, eu acho. Eu tô gravando esse vídeo só para vocês terem noção. Hoje é dia 6, então foi ontem, por isso que tá bem fresco na minha memória essas corridas todas. Aí eu tô fazendo fechamentos parciais, né? Praticamente ali na mesma odd, então não vai fazer muita diferença. E aí um trade muito bom. A minha análise inicial estava correta, né? O único cavalo que não se comportou da maneira com que eu imaginava foi o favorito, porque ele continuou altista. Então, talvez seria um trade melhor ainda eu trabalhar além no favorito, né? Não no segundo cavalo. Mas acabou que os dois subiram, então foi bem tranquilo. A gente conseguiu sair em green aqui nessa corrida, beleza? Vamos à próxima aqui. 10h22. Vou acelerar um pouquinho aqui até o momento que eu já tenho o desenho pronto. Aqui, ó, próximo dos 2 minutos.
Meu desenho tá pronto, né? O meu trading seria lei nesse terceiro cavalo. Os outros 3 cavalos das leathers aqui com tendência baixista, né? Eu percebo que houve uma inversão aqui entre os dois, né? Ou seja, eu tinha um cavalo que era favorito e agora eu tenho outro no lugar dele. O que fica já um pouco ruim para minha análise inicial, ó. Eu percebo que o cavalo favorito aqui, ó, que era favorito antes, ele segue subindo bastante, né? Mas a minha expectativa é que ele ainda é baixista. Chegando em 2 minutos, eu acredito que ele tem uma tendência a descer. Vamos ver o que acontece, ó. Ah, aqui é um ponto importante, ó. Eu tinha usado a odd de 3 aqui, ó, como uma nova resistência, tá? É uma odd psicológica forte, então eu utilizei 3, o meu sinal seria em 2,96 para eu entrar no mercado. E foi exatamente isso que eu fiz, ó. A odd bateu próximo de 3 aqui, né? Chegou 2,96, eu acabei entrando aqui em 6,8 em lei ao terceiro cavalo. E aí o mercado dele realmente respeita aquela odd psicológica de 3, né? Joga o segundo cavalo aqui, que agora é o cavalo favorito, lá para 2,80. Eu ainda confio nesse trading. Eu só preciso que o primeiro cavalo, que era o favorito, ele desça. Ele precisa cair para 3 ali, que aí vai ajudar demais no meu trading, sem dúvida nenhuma. Ó, o cavalo favorito atualmente, né? Ele desce bastante. Só que o meu cavalo, que era o favorito, ele não me ajuda. Então eu acho que eu acabo fechando. Foi isso que eu fiz mesmo, ó. Eu fechei na mesma odd aqui. Por quê? Porque esse cavalo não estava me ajudando. Eu precisava que ele descesse para a compensação do mercado, né? Empurrar esse meu trading para ele ser um trading vencedor. Que era o melhor cenário para mim. Beleza? Aí aqui eu já não faço mais nada. Vamos avançar. Próxima corrida, 10h30. Vamos ver. Eu já desenhei. Aí, beleza. Já desenhei os meus cenários aqui, ó. Meu trading seria lei nesse terceiro cavalo. A odd ali de 4,3, 4,5. O meu sinal tá aqui, próximo de 3. Mas aí é o mesmo raciocínio, né? Se eu quiser, eu posso utilizar também a odd de 3 como odd psicológica. Além disso, nesse cavalo, se a gente for olhar aqui em 2,90, eu também posso utilizar como uma resistência. Não uma resistência muito forte, mas uma certa resistência ali, né? Em 2,92 é mais seguro. Então o mercado bateria 2,92 e em tese ele teria que voltar. Aqui eu puxo até no zoom um pouco o gráfico, né, para eu conseguir visualizar um pouco melhor as informações. E a gente pode perceber que o gráfico foi e rebotou bem ali em 2,94, tá vendo? Então eu poderia utilizar 2,92, 2,94 ali como uma resistência. Aqui eu acabei entrando. Sinceramente, eu acho que foi uma entrada um pouco controvérsia, mas aceitável. Por quê? Porque estava havendo, né, o choque entre esses dois cavalos. Então as odds estavam bem próximas. Por esse cavalo aqui, ele está movimentando menos volume, menos média móvel, eu acreditei que eles iam rebotar, né? Se olhar aqui no gráfico, você consegue perceber aqui, ó, eu entrei bem nesse momento. Mas aí acaba que o segundo cavalo, ele continua subindo, né? Só que o terceiro sobe junto, porque o favorito ele desce muito. Ou seja, ele é um cavalo muito dominante, né? Então acaba empurrando o mercado para cima. Ó, a odd subiu ali até 5, ó. Eu não fechei, não fiz nada, infelizmente, né? Eu não lembro o resultado dessa corrida aqui, mas acho que eu devo ter saído com um pequeno green. Ali eu já proponho algumas stakes para fechar, que foi onde o mercado foi, né? O mercado foi até 5,1. Então acredito que o mercado tenha força para bater 5,1 ali novamente. Vamos ver o que acontece. Faltando 1 minuto já para a corrida, a gente já tem que ficar um pouco mais esperto, né? Porque tem menos tempo de corrida. Aí o mercado sobe mais um pouquinho, ó, já vou reduzindo a minha responsabilidade. Acho que ali a 5 eu proponho para fechar.
Era uma boa ideia, inclusive, porque o mercado só chegou a 5,1, né? Então ali eu já tinha uma resistência natural, né? Então eu poderia propor para fechar ali a 5 bem tranquilo. Aí eu tiro todos os meus sinais do mercado, né? Já tô limpando meu desenho. E ali em 4,9 eu tô querendo sair, ó. Faltam 5 segundos para começar a corrida. O mercado desce bastante, mas acaba que um cara vai lá e me corresponde e eu acabo fechando esse trade. Um trade muito bom, na minha visão. Quando a gente tem um favorito, né, um cavalo favorito bem dominante, cara, facilita bastante a nossa vida no sentido da gente ter mais segurança para trabalhar a lei a qualquer outro cavalo ali, que ajuda bastante. Então, perceba que aqui a minha análise foi boa, né? Houve de fato o choque do segundo cavalo com o terceiro e ele voltou a subir, né? Que era a posição de maior valor para mim, né? Porque eu já queria trabalhar lei naquele cavalo. Se ele encontrou o outro, automaticamente ele precisaria bater ali e voltar. E foi isso que aconteceu. Então minha análise foi muito bem feita. Então um trade aqui baseado no choque de odds, não tanto no meu sinal, né? Bom, vamos aqui, corrida das 10h37. Vamos avançar um pouquinho. Aqui eu posiciono os meus sinais, né? Meu desenho tá montado, ó. Já é um trade um pouco mais difícil, ó. Eu dei aqui uma tendência baixista, altista, e esse cara aqui eu tomei em dúvida ainda, mas provavelmente altista, né? Dá 2 minutos, vamos ver o que eu faço. Que beleza, acabei não fazendo nada, eu acho. O segundo cavalo tá descendo bastante, porque o cavalo favorito ele tá subindo, né? Então acaba que rola essa compensação. Se a gente analisar o gráfico aqui, ó, o gráfico do primeiro cavalo tem uma subida bem forte, e esse daqui tem uma queda bem forte também. Aqui eu opto por entrar em lane 4,7, por quê, jovens? Eu acredito que esse cavalo aqui, nesse momento, tá? 4,5 é uma odd psicológica, não muito forte, mas é uma odd psicológica. Eu tenho o dobro de dinheiro aqui em 4,5 do que com relação a 4,4, né? Então, eu acredito na minha análise que o mercado vai bater 4,5 e ele vai voltar a subir. Coisa que seria bacana, é muito bom para minha posição, né? Então, eu acabo confiando nisso e também porque o favorito ele chegou a 3,30, tá vendo? Que é uma odd psicológica também, não muito forte, mas é uma odd psicológica. E ele também tem ali uma resistência em 3,35. O mercado já esteve ali antes. E o preço ficou confortável dali para baixo. Então acredito que ele possa chegar ali e voltar a descer. Então eu juntei essas duas análises. Já é um trading mais avançado, que eu estou começando a incorporar dentro do meu operacional. Ainda estou ajustando isso porque eu sou um trader iniciante. Iniciante não, um trader intermediário aqui nesse mercado. Vamos dar play aqui. Ó, 4,5. O mercado ele não pode passar de 4,2 ali na minha análise, né? Se ele passar de 4,2 eu já tenho que fechar, ó. Eu acabo fechando até de maneira precipitada agora, olhando. Eu manteria aberto um pouco mais esse trading, para ser sincero. Mas provavelmente eu fechei porque eu não vi ali o cavalo controle, né? O cavalo favorito descendo ali de 3,30. Acabou que o mercado ficou lateralizado, né? Mas eu acho que dava para segurar esse trading aqui mais tempo, sim. Acho que eu errei aqui. Ó, a odd sobe para 4,6 ali agora. Eu me precipitei um pouquinho. Não tinha essa necessidade não, jovens, para ser sincero para vocês. Não tinha essa necessidade não. Eu poderia bem tranquilo estar com essa posição aberta ainda. Uma vez que o mercado mostrou um fundo ali, né? Se a gente analisar aqui no gráfico, ó, ele chega no fundo aqui, né? E depois ele volta a subir. E o mercado do favorito, de fato, continuou lateralizado ali em 3,30, né? Então, assim, um trading bom e ruim ao mesmo tempo, né? Mas acho que tranquilo, nada demais, um hedge super controlado ali. Bom, vamos ver essa corrida aqui das 10h45. Vou avançar um pouquinho até chegar próximo dos 2 minutos. Percebo que raríssimas vezes eu faço trading antes dos 2 minutos ali.
Normalmente eu espero chegar ao fluxo de dinheiro. E isso chega por volta dos 3 a 2 minutos ali. Bom, aqui meu desenho já está praticamente todo montado, né? Eu tô aqui com o meu cavalo controle, praticamente me dando o sinal. E eu quero entrar lei nesse segundo cavalo aqui. A minha entrada seria em 5.7, beleza? E esse cavalo aqui eu acredito que ele tem uma tendência baixista bem tranquila. Um ponto de atenção que eu tô observando é o choque desses dois cavalos, né? Ou seja, eles estão na mesma odd. Talvez eu possa entrar lei nesse segundo cavalo agora, já. Antes de chegar a movimentação do mercado dos 2 minutos. Eu não lembro o que eu fiz nessa corrida, mas eu acho, olhando aqui agora, eu faria um lay no segundo nessa odd mesmo, ali em 6,4. Pelo choque que estava acontecendo entre os dois. Hoje, analisando, eu acho que eu faria esse lay nesse segundo cavalo ali, a odd de 6,4. Eu teria feito sim. Porque normalmente, vou até pausar aqui, normalmente quando dá 2 minutos, o mercado ele faz um movimento, né? Que é o quê? Ele vai contra a sua posição, né? E depois ele busca o seu sinal, busca a sua entrada, e aí você entra ali e ele sobe. Só que nessa situação, por estar acontecendo um choque, eu teria antecipado. Agora, analisando. Acabou que eu não antecipei, mas eu entrei logo na sequência, ó. Ó, o mercado desceu bastante, ó. Foi ali até o meu sinal e a minha entrada, ó. Eu acabei entrando com 2 stakes. Eu estou utilizando uma gestão um pouco mais agressiva, jovens, para essas situações que eu vejo muito valor. Vamos ver o que eu fiz aqui. Por enquanto, um head violentíssimo. Mas eu estou tranquilo porque o cavalo controle, ele subiu muito. Então, ele tem que descer em tese, né? Então, eu estou tranquilo ainda, mas foi um head bem grande por enquanto, né? Eu já vou buscando reduzir ali por volta de 6. Por que eu já fui buscando reduzir aqui? Aqui cabe até eu pausar um pouquinho para explicar para vocês. Eu tinha o cavalo favorito, tinha subido demais, então eu acreditava que ele precisaria descer. Nessa subida, ele empurrou 2 cavalos para cima, que é o segundo cavalo e o terceiro. Se a gente olhar aqui no gráfico, ó, tá vendo? O segundo e o terceiro foram para baixo porque o cavalo favorito estava subindo. Acho que eu falei ao contrário aí, mas é exatamente isso. O cavalo controle, meu cavalo favorito, ele estava subindo, então ele estava empurrando 2 para baixo, que era o segundo e o terceiro. Então acaba que eu estava confiante ainda nessa entrada, porque eu ainda acreditava que esse terceiro tinha uma tendência de baixa bem forte, ou seja, ele poderia trocar de lugar com o segundo cavalo, e eu também acreditava que o cavalo favorito, ele continuaria descendo. Então acabou que eu até entrei em 2 lugares, né? Eu entrei no choque ali em 6,4 e entrei mais abaixo ainda, né? Ali em 5.7, né? Foi onde eu entrei. Eu entrei a 6,2 e a 5.7. Deixa eu dar play aqui. Aí eu tô segurando a posição bastante tempo, ó. Posicionei a stake para fechar ali num preço que eu acho justo, porque de vez em quando acontece de alguém entrar com bastante dinheiro, subir o mercado ali 10 ticks, então se alguém fizer isso eu já conseguiria sair do mercado. A odd chega ali a 6, ó. Eu resolvo tentar reduzir um pouquinho ali. Conforme eu tinha previsto, né, o meu cavalo favorito, ele de fato começa a descer, né, volta para a odd que ele estava inicialmente, e aí acaba que ele empurra os outros 2 cavalos para cima. E aí, faltando 15 segundos ali, eu já resolvo fechar a minha posição ali em 6,2. Então aqui, se a gente analisar o gráfico, fica bem evidente essa subida, né, dos 2 minutos, ó. Deu 2 minutos, o mercado subiu muito, depois ele desceu muito, voltou a subir e depois ele despencou para o preço que ele estava anteriormente. E os 2 cavalos, né, o segundo e o terceiro, fizeram praticamente o mesmo movimento, só que ao contrário, né? Desceram muito, depois subiram tudo novamente. Então, manter a calma no trading, confiar na sua análise, que se você fez uma análise correta, ela tende a ir numa direção boa. Jovens, eu já tô com um arquivo bruto aqui de mais de 25 minutos de gravação, então eu vou interromper esse vídeo aqui, vou dividir em 2 partes, né? Então a gente fez até a corrida das 10h45, então vamos encerrar esse vídeo, já já eu vou postar para vocês. Daqui uma semana, mais ou menos, eu posto a parte 2 desse vídeo, que é a continuação desse dia de trabalho. Não perca esse vídeo, então te inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. Ative as notificações para você não perder esse vídeo.
E aí eu vou mostrar também no final do próximo vídeo como que tá o projeto o desafio, né, de maneira geral. Vou também mostrar o resultado desse dia e falar algumas coisas, alguns insights que podem ser importantes aí para você que tá começando nesse universo dos cavalos pré-live. Beleza, jovens? Tamo junto, forte abraço e por hoje era só tudo isso.